toque, toque, alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Eu passei na sua casa, você estava vendo TV. Oh, eu chamei sua atenção, mas você nem quis saber. Oh, eu queria te contar as minhas histórias, mas você não quis ouvir. Eu queria dançar, ficar bem juntinhos, mas você fica perto de mim. Jesus, seu amigo, quer estar contigo. Da sua atenção e ouvir a sua voz e matar essa saudade que eu tenho de ti. Eu queria te contar as minhas histórias, mas você não quis ouvir. Eu queria te abraçar, ficar bem juntinhos, mas você não quis ficar perto de mim. Sou Jesus, seu amigo, quero estar contigo. Sua atenção e ouvir a sua voz e matar essa saudade que eu tenho de ti. Oh, 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 Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me
preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Glória a Deus, nós te louvamos, Senhor. Nós te adoramos nesse momento, Senhor, de todo o nosso coração, pedindo, Pai, para que o Senhor venha nos dar um coração igual ao teu. Um coração amoroso, um coração humilde, um coração disposto a perdoar e ser perdoado, Senhor. Cuida de nós, Pai, e somente o Senhor pode tudo e todas as coisas, porque o Senhor nos conhece melhor do que a ninguém. Obrigado por tudo, fica conosco, Senhor. Recebe o nosso louvor em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 30, versículo de número 24 ao 28. Provérbios, capítulo 30, versículo 24 ao 28. Quero agradecer a Deus por essa sempre rica oportunidade de estar com os irmãos, adorando a Deus e também podendo compartilhar um pouco da sua palavra. Agradeço ao pastor Gerson, já deixo o meu abraço. Com certeza ele vai assistir esse vídeo depois. Agradeço ao conselho, na pessoa da nossa irmã Helenice, que Deus abençoe grandiosamente essa obra que tem sido feita nessa igreja. Trago o abraço do pastor Leonardo, nosso pastor ali no Brasil para Cristo, na Vila Aparecida, também para toda a igreja. Provérbios capítulo 30, versículo 24, quem achou, diga amém. Vamos lá, eu vou ler aqui, irmãos, uma versão, a versão King James, pode ser que dê alguma diferença em algumas palavras, mas o sentido é o mesmo. Diz assim o texto sagrado, Provérbios 30, 24. 4 seres da terra são muito pequenos e, contudo, admiravelmente sábios. As formigas, criaturas de pouca força, entretanto, conseguem armazenar todo o alimento que necessitam no verão. Os coelhos, animais sem nenhum poder, contudo, habitam nas alturas dos penhascos. Os gafanhotos, que não têm rei, mas ainda assim conseguem trabalhar unidos e avançam em fileiras em direção a um objetivo. A lagartixa, que qualquer pessoa pode pegar com a mão, contudo, habita também nos palácios dos grandes reis. Amém, queridos?
Gostaria que você fechasse seus olhos, por gentileza, mais uma vez. Oração nunca é demais, não é? Pai, nós te agradecemos essa noite pela sua presença em nosso meio. Por cada vida que saiu do seu lar e veio até essa casa de oração para adorar o teu santo e bendito nome. Tua graça, ela é suficiente, ela é poderosa, ela é transformadora em nossos corações e ela tem sustentado o teu povo, o povo que chama pelo nome do Senhor. Deus, nós abrimos todo o nosso coração e pedimos que o teu Espírito Santo, que já tem falado nesse altar, continue falando aos corações, trazendo luz, direção, renovação, libertação, cura, que o teu Espírito Santo tenha livre acesso no nosso coração, na nossa alma, que conforme a tua palavra for explanada, o Senhor traga a direção de Deus sobre o teu povo. Essa mãe, esse pai, esse filho, todos aqui, eles saiam, todos nós queremos sair daqui melhores do que entramos. Colocamos diante de ti os nossos fardos, dificuldades, dúvidas. Reconhecemos a ti como o Senhor da nossa vida. Nós temos prazer em ouvir a sua voz. A tua voz acalenta o nosso coração. Nós te bendizemos por esse privilégio de podermos abrir a tua palavra e ouvir a tua porção. Fale conosco no íntimo do nosso espírito. É a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém, queridos? Quero falar sobre esse texto de Provérbios capítulo 30, um texto bastante peculiar. Eu quero falar sobre reflexões bíblicas que podem transformar a sua vida. Reflexões bíblicas que podem transformar a sua vida. Primeira pergunta que eu quero te provocar nessa noite é: qual seria o segredo para termos uma vida nesse mundo melhor, com menos erros ou com menos sofrimentos? Qual é o segredo para que eu e você consigamos ter uma vida na nossa breve jornada aqui? Uma vida melhor, uma vida em que vamos passar por dificuldades, mas trilharemos um caminho segundo a vontade de Deus. É o segredo dos sonhos de todo ser humano, passar por essa vida com menos danos, menos dificuldades, uma vida melhor. E em segundo lugar, eu quero provocar a mim e a você, como está a nossa vida nessa noite? Como você começou o seu ano de 2023 e como já está vindo a sua vida em todas as perspectivas, seja na saúde, nas emoções, na família, nas finanças, na sua vida dentro das atividades ou do ministério da igreja. Se você fizer um balanço, você que é jovem, que aqui está, ao de mais idade, da melhor idade, como está a nossa vida? Nós precisamos, seja qual idade nós tenhamos, quanto tempo de igreja, como cristãos e filhos de Deus, precisamos de tempo em tempo reavaliar como está a qualidade da nossa vida. Porque Deus prometeu, através de Jesus, que, embora tivéssemos aflições nesse mundo, Ele garantiu a promessa que Ele estaria conosco, através da sua presença e da sua palavra. O livro de Provérbios fala exatamente disso. A sabedoria prática, a sabedoria que sai das linhas da teoria e passa a ser enxergada na vida, nos elementos naturais, nas circunstâncias. O autor que lhe é atribuído, Salomão, quando foi assumir o reino, ele tinha uma pergunta que todos nós queremos ouvir de Deus: o que você quer para reinar a partir de agora? É a mesma pergunta que eu te fiz no começo dessa mensagem. O que você quer, Salomão, para viver bem, para governar? Está aberto diante de você
um catálogo gigante, Salomão. Peça o que você quiser. A Bíblia diz que Salomão faz um pedido para Deus. Eu não peço vitórias, não peço conquistas ou bens. Eu peço que me dê sabedoria, para que quando eu assumir aquele trono, eu honre a memória de meu pai Davi e apacente bem o povo que o Senhor me deu. A Bíblia diz, então, que a conversa de Deus com Salomão foi essa: pediu bem, pediu muito bem, você pediu a coisa certa, você não pediu peixe, você pediu a vara para pescar, você não pediu pão, você pediu a semente para plantar, dar trigo e aí ter pão. E por isso, Salomão, eu não vou te dar só sabedoria, vou te dar paz no seu reinado, vou te dar vitórias, realizações e conquista. Você será um modelo de rei por gerações. A Bíblia diz que o livro de Provérbios extrai-se dessa sabedoria que Deus deu a Salomão. O Antigo Testamento era dividido em 3 blocos: a lei, os profetas e os escritos. O líder sacerdote, o profeta e o sábio. E dentro dessa liderança estava o rei Salomão. Não somente um rei, mas um sábio. O livro de Provérbios, poeticamente escrito, mostra um homem sábio que olha para a vida, olha para o cotidiano. Ele não está olhando para as grandes realizações, para as grandes coisas, mas ele enxerga Deus. E dessa realidade ele extrai sabedoria. E eu quero ser direto naquilo que o Senhor colocou no meu coração, trazendo a primeira reflexão que pode mudar, transformar a sua vida. Eu quero começar dizendo para você que é um desejo de Deus que a sua vida melhore. É um desejo de Deus que a sua vida prospere. É um desejo de Deus que as promessas dele se cumpram em nossa vida. Tudo aquilo que Deus disse e pensou acerca da sua vida, ele garante de pé, porque ele é Deus. Quando a nossa vida começa a ficar num marasmo, é porque em algum momento Deus vai manifestar uma direção para que essas águas se movimentem para melhor. Amém, querido? Imagine que esse ano será muito melhor do que o ano ou dos anos que passaram, porque Deus é quem lhe garante pela sua palavra. A primeira reflexão que esse texto que, quando a gente olha, parece até gozado, engraçado. Fala da lagartixa, fala da formiga, fala do coelho, fala dos gafanhotos. O sábio começa a olhar para esses elementos, esses insetos e animais, e retira lições da sua forma de viver. E a primeira reflexão bíblica que pode mudar a minha e a sua vida: não despreze os detalhes de Deus na sua vida. Repita comigo: os detalhes de Deus são importantes. Se você vê textos para baixo, após o 28, ele fala do leão, fala do rei, do andar do cabrito, de outros animais, mas nesse texto, o sábio olha para pequenos animais, a formiga, o gafanhoto, a lagartixa, que as mulheres temem, não é? O coelho, e diz que esses animais, a sua forma de viver é sábia. Ele para toda a sua análise e focaliza em detalhes. E aqueles detalhes são capazes de mudar a forma que o homem e a mulher vivem, porque espelham esses animais. Ele, em algum momento da vida, ele parou o que ele estava fazendo, desacelerou
Talvez num momento do seu descanso, ele para e começa a observar a formiga, a forma dela viver, o coelho, o gafanhoto, e diz assim: olha como eles são sábios. Sabe isso que significa para mim e para a sua vida? Existem detalhes na vida que são imprestáveis. Existem detalhes que nos corroem por dentro, desnecessários, mas existem detalhes que são essenciais e que são capazes de mudar a direção da nossa vida. Tem momentos da nossa existência que nós esperamos grandes respostas, grandes realizações, grandes manifestações de Deus e das pessoas, e Deus também está nessas grandes manifestações, mas existem momentos em que Deus vai manifestar na minha e na sua vida, nos detalhes, e serão esses detalhes que podem mudar a nossa vida de trajetória. Imagine, irmão, um homem sábio, ele poder tirar lições das grandes montanhas, das grandes obras, dos seus reinados, ou do seu reinado, das suas conquistas, dos seus grandes exércitos. Ele olha para pequenas coisas e tira o detalhe. O pastor Jonas pregou aqui na semana passada sobre as águas de Mara. Em algum momento, Moisés olha para aquele lago e vê um pequeno madeiro, um pequeno pedaço de pau. Ele vai lá e naquele detalhe, ele joga nas águas e as águas são transformadas. A Bíblia diz que Davi, ao derrubar o gigante, ele escolhe 5 pequenas pedras. E no detalhe de uma daquelas, quando ele lança, Deus coloca as suas poderosas mãos e derruba o gigante. Eu quero dizer para nós nessa noite, grandes gigantes da sua vida serão vencidos no detalhe de Deus. Amém, querido? Não foi a pedra que derrubou o gigante, foi o sopro de Deus. Porque quando Deus sopra, a capacidade aumenta e o milagre acontece. Essa semana eu assisti um filme da história do McDonald's. A criançada ama, não é? O lanche. Os 2 irmãos foram para Hollywood para fazer filmes, criar uma produtora de filmes que faliu, não deu certo, e eles vão um dia para a praça e começam a ver que o movimento na cidade era grande por alimento. Eles criam uma lanchonete, só que eles não tinham nada de diferente das outras lanchonetes. Todas demoravam, todas tinham garçonetes e garçons que demoravam. E em algum momento, um dos irmãos olha para o outro e diz assim: e se nós fizermos diferente o detalhe dessa demora? Eles começaram a observar os concorrentes, todos faziam igual. A garçonete tirava o pedido, voltava para dentro, trazia, pagava. Com toda essa demora, a lanchonete ficava lotada. E aí um dos irmãos teve a ideia: e se nós diminuirmos esse tempo, dividirmos o trabalho dentro da lanchonete, vamos ter mais tempo de sobra para atender mais pessoas e mais gente feliz. E eles criaram o processo de criar lanche rápido, o primeiro da história. E aí começou o lanche, o fast food, a comida rápida. Um detalhe foi capaz de mudar a história de uma vida. E por que também não a nossa vida hoje? Eu peço que Deus nos dê sensibilidade nesses dias, para que a gente desacelere e passe a enxergar os detalhes de Deus na nossa vida. Sabe aquele arroz com feijão e aquele zoiudo na hora do almoço? É o detalhe de Deus. Sabe aquela viagem que você fez e quando você chegou o pneu estava lá na estica
E você diz, por que ele não estourou na estrada? É um detalhe de Deus. Sabe aquele remédio que você esqueceu de tomar, tomou depois, nem viu e não te fez mal? É um detalhe de Deus. Sabe aquele ação de tempo em que seu filho não caiu ou foi livrado de algo? Detalhe de Deus. Sabe aquela vírgula daquela nota que te fez passar naquela prova? É o detalhe de Deus. Sabe aquela lágrima que quando cai você diz, é tão pouco? É o detalhe que Deus está vendo. Sabe aquela oração dolorida, machucada, derramada, não tem palavras belas, não tem nada que lhe chame a atenção, mas são essas que sobem diante de Deus e são respondidas porque são detalhes de Deus para a nossa vida. Então, te digo nessa noite com toda delicadeza, troque os óculos da grandeza e coloque as lentes dos detalhes, e você vai começar a enxergar a mão de Deus na sua vida todos os dias. E quando você ver o céu turvo, em algum momento, Deus vai soprar um vento e você vai ver as estrelas, ainda que pequenas, serão os detalhes de Deus. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 3, somos transformados por Deus de glória em glória. De momento em momento. A palavra ali é contemplar. Contemplar é o exercício de ver os detalhes. Você já parou para pensar, irmão? Você vai naquelas galerias da Europa? Eu nunca fui, estou falando da televisão. Aquelas pinturas horríveis. Eu não entendo nada, mas para mim é horrível. 7 milhões de dólares, 4 bilhões de dólares, que para mim é um rabisco. Mas os profissionais, eles sentam à frente daquela tela e começam a admirar os detalhes. E por causa desses detalhes, aquilo é valorizado. Eu quero te dizer nessa noite, todos os detalhes dão valor à sua vida, amém, querido? O tempo vai passar, vão começar a aparecer detalhes nos nossos rostos, detalhes nas nossas mãos, detalhes no nosso cabelo, eu que o diga. Mas quando Deus olha, Ele está dizendo, são os meus detalhes, a minha transformação diária. Quando nós se aproximamos de Deus e contemplamos a sua glória, nós não chegamos na presença de Deus com pressa, não chegamos na presença de Deus acelerados, mas nós paramos, desaceleramos e passamos a contemplar, como aquele curador contempla uma tela, começamos a contemplar a sua presença, aquilo começa a nos transformar de glória em glória. Quantos filmes você teve que reassistir, porque assistiu correndo e não conseguiu extrair o que deveria? Quantas leituras eu tive que refazer, porque fiz afoito, não muda. A Bíblia diz que quando Deus chamou Saulo, o cegou, e ele foi levado para casa de um irmão chamado Judas. A Bíblia diz em Atos capítulo 10, Deus aparece para um irmão chamado Ananias, e diz assim, Ananias, levanta, e vai na casa de um homem chamado Judas. Primeiro detalhe, a casa de alguém que tinha nome. Segundo detalhe, na rua chamada à direita, a rua tinha um nome. Bate na porta e chama por alguém chamado Saulo. Terceiro detalhe, alguém que tinha nome era o destino. E quarto detalhe, ele está orando. Ananias se volta, mas todos esses detalhes eu entendi. Tem um, esse aí que é Saulo, perseguia a igreja. Esse aí manda matar crente. Aí Deus fala para Ananias, vai a si mesmo, porque esse é para mim um vaso
escolhido, e ele sai na direção de Deus, com todos os detalhes na mão, chega na rua chamada direita, pergunta pela casa de alguém chamado Judas, quando entra, bate na palma, aqui mora Judas? Sim, aqui mesmo. Quando ele entra, tem um homem lá, cego, orando. É esse que é o Saulo, é ele mesmo. Outro detalhe. Então, Deus mandou eu aqui, eu não entendo nada, mas quem manda é ele. Eu vou orar por você, porque você vai ser um vaso escolhido na mão de Deus. E quando Ananias ora, as escamas caem e ali nasce o maior missionário que essa terra já conheceu. Sabe por quê? Quem ouve os detalhes, obedece os detalhes, vive a transformação de Deus. Amém, queridos? Segunda reflexão. Não despreze as coisas simples da vida. O sábio diz assim: há 4 criaturas de pouca força, pequenas, simples, não são vultuosas, mas o seu viver é sábio. E agora eu vou passar a observar essa simplicidade e extrair sabedoria. A demanda da vida hoje é pelas coisas grandes. Sim ou não? Poderosas, exuberantes, e não é só hoje, sempre foi. A Bíblia diz em 1 João capítulo 2, 16, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Quando o diabo tentou Jesus, o que ele fez? Ele pegou no braço de Jesus: vem aqui, vou te mostrar, olha o meu mundo, olha como é belo, poderoso e grandioso o meu reinado, tudo te darei se você prostrado me adorar. O mundo sempre vai nos puxar para essa grandeza, essa luxúria, essa gana de mais e mais. Gastamos a saúde pelo dinheiro, e quando temos o dinheiro, precisamos devolvê-los para a saúde. Gastamos o tempo longe da família para depois termos que comprar a família. Porque o mundo vai sempre nos trazer como um imã, porque a nossa natureza é assim, todos nós, todos, desde o bispo, o apóstolo, até o mais novo convertido, a nossa natureza é assim. Mas se você deseja, como eu desejo, uma vida de transformação, uma vida melhor, não despreze as coisas simples de Deus na sua vida. Se tem alguém que deu exemplo de simplicidade, foi Jesus. Eu não preciso nem estender aqui a história, não é? Quando veio, nasceu o príncipe, o rei, nasceu no estábulo. Quando cresceu, virou carpinteiro. Quando iniciou seu ministério, morava na beira da praia. Quando foi chegar na cidade principal, Jerusalém, chegou de jumento. Quando foi ser sepultado, num sepulcro emprestado. Tudo isso para passar a mensagem para nós nessa noite. As coisas que mais fazem sentido não têm preço, tem valor. A presença de Deus, a sua família, a sua paz, o seu teto que mora, não importa qual é, qual forma, qual o tamanho, aonde é. Comece a olhar para isso, porque Deus vai começar a falar com você nas coisas simples da vida. Hoje no mundo digital, nas redes sociais, estão vendendo padrões para nós, padrões de igreja, padrões de profissionalismo, padrões, rasta para cima, 6 meses, 3 milhões, essa é a proposta. Aí o cara atrás dele, só carro importado, Ferrari, caminhonete, tudo que você imaginar, vende cursos. E as pessoas estão sendo compradas pela sua própria ganância, aos montes. Mas a igreja é convidada
para olhar para a simplicidade de Jesus. Amém, queridos? Terceira reflexão. Busque uma visão da vida sobre o todo e sobre o futuro. Repita comigo: eu preciso viver pensando no todo e no futuro. A Bíblia diz no versículo 24, no 25, as formigas, criaturas de pouca força, entretanto conseguem armazenar todo o alimento que precisam no verão. Ponto e vírgula. O sábio, quando olhou para as pequenas formigas, ele extraiu da sua forma de viver que elas vivem planejando, enxergando o todo. Eu não vou viajar na maionese aqui, tá, irmão? Não vou ficar esticando muito, mas eu quero que você entenda o princípio. Ele está dizendo, as formigas não vivem pelo agora. Elas pensam nas quatro, mesmo que intuitivamente, mesmo que instintivamente, elas não têm raciocínio lógico como eu e você, mas as formigas, elas pensam nas 4 estações. O verão está aí, vai chegar a primavera, vai chegar o inverno. Então eu preciso me preparar agora no verão, que está tudo florido, está tudo belo, o clima é bom. Esse é o momento de eu me preparar, porque isso aqui vai passar, é um ciclo. Ela se prepara porque ela enxerga a vida como um todo e como um futuro. Essa luta que você está passando hoje, ela não é eterna. Essa vitória que você está usufruindo hoje, ela vai passar. A Bíblia diz que o inverno passou e o tempo de cantar chega. Agora, uma vida melhor, uma vida sábia, ela enxerga o todo. Vai ter um momento da vida em que a roda gigante vai virar e nós precisamos, como igreja, se preparar. Você que é jovem, que aqui está, vai passar. Você que está na melhor idade, que aqui está também, você já viu tudo isso. E eu tenho certeza que você vê certas coisas dos seus netos e seus filhos, que você dá risada sozinho, não é assim? Você dá risada sozinho, porque você sabe que não vai dar certo. Você que está projetando algo para esse ano, o seu ministério, a sua empresa, a sua família, você não é o único. Há uma vida inteira fora de nós. E como as formigas, comece a armazenar o que é necessário. É um poder de absorção positiva. Se a formiga vê um alimento, ela vai lá, carrega e guarda. Alimento, a Bíblia está dizendo, armazenam o alimento de que necessitam. É um poder de absorção do que é essencial. O que nós estamos absorvendo nesses dias? O que é essencial para a minha alma, essencial para a minha casa, essencial para os meus filhos, eu só estou estocando, como diz a Dilma, estocando vento, não é? Estocando o que o fogo come, o inverno queima. Comece a armazenar o que vai te manter sustentável no dia mau. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 4, se revistam de toda a armadura de Deus, para que quando venha o dia mau, possam suportar e permanecer. Quantos estão entendendo isso nessa noite? A formiga, ela tem um poder de absorção daquilo que vai lhe manter viva. Irmão,
quando o inverno vem, o que nos mantém vivo é o que nós tocamos. Não é armazenar aquilo que vai ser consumido. Armazene amigos para o dia mal, nem que seja 2 ou 3 ou 1. Armazene bons relacionamentos, armazene a palavra, o bom depósito da palavra, armazene as suas alianças, armazene o seu coração da presença de Deus, para que quando a estação mudar, você permaneça na presença de Deus. A Bíblia diz das 10 moças, que quando o noivo vai e se demora, só 5 entram para o casamento, porque apenas 5 armazenaram. Eu trabalho com uma pessoa, ele me disse algo que eu nunca vou esquecer. Ele falou: a minha mãe me ensinou, quando for comprar algo, sempre compre de 2. Vai comprar lâmpada? Se você pode, compra 2. Quem garante que aquela ali vai durar muito? Você vai ter que voltar e comprar outra. Não é assim? Por isso que a Bíblia diz, é melhor em serem 2 do que 1, porque o cordão de 3 dobras não se destrói facilmente. Essa é a presença de Deus. Amém? Se você armazenar no seu coração o Pai, o Filho, o Espírito Santo, através de Jesus, quando vier o mal, esse cordão não vai ser destruído, porque você armazenou o depósito de Deus. E quando há um depósito de Deus, o inverno nem o verão podem destruí-lo. São coisas eternas. Quantos podem dizer glória a Deus nessa noite? Armazene o que precisa. Não viva só o agora. Não coma o que você ganhou tudo hoje. A tentação é grande, irmão. Sabe aquela compra que você faz, irmão? Dia 10, dia de compra. Você vai para o mercado, irmão, passa o checão de 40 dias lá e vem com o carrinho abarrotado. Só coisa gostosa, chocolate, refri, salgadinho. Essas coisas, naturalmente, são as primeiras que vão embora, não é assim? E daí, quando chega lá para o dia, vamos esticar um pouco para não ficar feio, até o dia 20 da compra, só ficou o básico, sim ou não? Só o feijão, o fubá, farinha, o sal, o óleo, não é assim? Porque as coisas gostosas a gente come tudo no começo, irmão. Vou falar depois já do gafanhoto, é o gafanhoto. Não é assim? Não é assim, mãe Ivone? Muitos de nós estamos assim na vida. Estamos vivendo como se fosse o último. Acabou. Não, eu quero dizer que há um futuro de Deus para a sua vida. A Bíblia diz, bem sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que desejais. Então você está passando por um momento de tribulação, mas Deus está vendo o final, e o final está garantido pelo nome e pelo sangue de Jesus. Aleluia! A Bíblia diz em Provérbios 16, Deus deu ao 16:1, Deus deu ao homem a capacidade de planejar, mas do Senhor vem a palavra certa. Eu critiquei muito tempo as pessoas que começavam o ano fazendo uma listinha para o próximo. Eu dizia, é muito orgulho a pessoa fazer uma lista do que... Eu tenho que orar para Deus. Não, meu irmão, eles estão corretíssimos. Eu estou planejando o futuro, eu estou programando. Deus deu para nós o poder de programar, mas a palavra final vem de Deus. Amém? A Bíblia diz que há caminhos para o homem parecem bons, mas a palavra final vem de Deus. Às vezes estamos pensando num projeto e Deus tem um melhor, mas a nossa parte estamos fazendo como pequenas formigas diante de um Deus poderoso. Estamos planejando.
nesses últimos dias em que o inverno está no verão e o verão está no inverno, nós só planejamos. Mas a palavra vem de Deus, amém, querido? Então tire da gaveta aquela lista de tantas coisas que você queria fazer e comece a colocar de novo diante de Deus. Deus, eu estou projetando, mas eu sei que o Senhor tem a palavra perfeita. Projete. As formigas, criaturas de pouca força, entretanto, conseguem armazenar todo o alimento de que necessitam no verão. O que você precisa para viver, querido? Faz um filtro. Isso aqui me mantém vivo. Isso aqui não. Isso aqui acrescenta. Isso aqui não. A formiga, eu disse que não vou viajar muito, mas a formiga, você já parou para pensar que ela só carrega o que ela suporta? Você não precisa carregar algo que você não suporta. Por isso que Jesus disse: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, se você não está suportando, coloque diante de Deus, porque Deus vai te dar estrutura para carregar o que você suporta. Você está na empresa lá, você é o faxineiro, você é o ajudante do faxineiro número 3. Você é um trabalhador. Você não sai brincar. Você almeja algo melhor. Deus coloca isso no seu coração. Isso não é pecado, isso não é ganância. Mas o trajeto até lá, o diretor, Deus está projetando e preparando a estrutura, para que quando o fardo daquele lugar cair sobre você, você tenha estrutura para suportar. E não morra no meio do propósito de Deus. Então, você está olhando lá. Deus vai conceder se for da vontade dEle. Mas enquanto você está aqui, carregue o que você suporta. Quando diz, armazena no verão, está dizendo assim, a formiga vive concentrada no seu projeto do ano. É viver consciente, reverente em todo o tempo. Em todo o tempo. Quando inventaram a lei do descanso interjornada, foi pensando no quê? Que o trabalhador descansado, ele está mais atento ao trabalho e vai produzir mais. Porque ele está consciente do que está fazendo. É por isso que a Bíblia diz em Eclesiastes, em todo o tempo, estejam alvas as suas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Andando em todo o tempo, porque as estações mudam. Mas o meu coração diante de Deus, ele não pode mudar. Quarta reflexão. Não permita que os seus pontos fracos o impeça de alcançar lugares altos. Versículo 26. Os coelhos, animais sem nenhum poder, contudo, porém, todavia, habitam na onde? Nas alturas dos penhascos. A quarta reflexão, não permita que os seus pontos fracos o impeça de alcançar lugares altos. Em algum momento o sábio parou e viu um coelho pequeno, inofensivo, sem força, frágil, vulnerável às vezes, mas ele percebeu uma coisa, que ele habita em lugares altos, rochas que os animais
como o leão, os touros, os búfalos, não podem chegar. Ele está dizendo assim: o coelho, apesar de ser pequeno e dócil, para não ter na casa, claro, ele alcança lugares altos. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, eu tenho esse tesouro. Qual tesouro? A presença de Deus, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ainda que o homem exterior se corrompa, contudo, o homem interior se renova a cada manhã. Porque nós não atentamos para coisas que vemos, mas para que não vemos, porque as coisas que vemos são terrenas, mas as que não vemos são eternas. No capítulo 12, Paulo fala do espinho na carne, e ele diz assim: depois de toda essa luta que eu passei, eu cheguei à conclusão, de bom grado eu vou me alegrar nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, porque quando penso ser fraco, sou forte. Paulo está dizendo que apesar de mim, da minha fraqueza, uns teólogos vão dizer que a sua vista que era enferma, outros vão dizer que é uma fragilidade moral, outros vão dizer que são lutas existenciais. Não importa qual era o teor, o importa é que Paulo tinha uma fragilidade, um ponto fraco, mas a Bíblia diz que isso não o impediu de alcançar uma comunhão mais profunda, mais compromissada e mais íntima da presença de Deus. Eu não estou pregando nessa noite uma mensagem de autoajuda, mas estou dizendo para nós, diante da palavra de Deus, não permita que os seus pontos fracos te impeçam de viver a vontade de Deus para você e para a sua casa. Como um coelho, pequeno, fraco e frágil, mas habita nos lugares mais altos. Sabe o que é salvação? É o Todo-Poderoso habitar no ser mais frágil desse mundo chamado ser humano e o manter de pé. Amém, querido? O dia que Deus sair, a estrutura cai. Por isso que Jesus é chamado Emanuel, o Deus conosco. Quando Deus desce na terra, Ele se move, se manifesta no ponto mais fraco da existência, que é o homem, e mostra que apesar das fragilidades, é possível viver segundo o que Deus quer para nós. O escritor dos Hebreus diz que o sumo sacerdote Cristo assumiu as fraquezas humanas para poder interceder por nós. A Bíblia diz que Jesus chorou quando Lázaro morreu. A Bíblia diz que Jesus sentiu raiva quando entrou no templo e havia um comércio naquele lugar. A Bíblia diz que Jesus se alegrou quando estavam ele, Moisés, Elias. Jesus nos ensinou que apesar dos pontos fracos da nossa humanidade, nós podemos viver tudo que Deus tem para nós. Amém, querido? O homem vai sempre olhar a nós, ou ao próximo, com as lentes do que está faltando, mas Deus vai olhar com as lentes do que pode e vai ser. Quando Ele chamou Davi, a Bíblia diz que Ele ungiu com óleo, e era só um moço, mas Samuel disse para ele: a partir de hoje, você é o rei de tudo isso aqui, você foi chamado, aguarda só um pouco, em algum momento eu vou te tirar daqui e te botar no trono, mas desde já, você já é. Sabe, querido, você já é o que Deus planejou para ser. Quando chegar, quando acontecer, não, meu irmão, vai fazendo. Vai orando, vai buscando, vai sonhando. Eu me lembro quando eu era moço, irmão. Era uma vergonha.
eu ficava no meu quarto olhando para o espelho, pregando só para mim. Eu ia andar de bicicleta, eu ficava pregando. Se tem uma bicicleta que se converteu, foi a minha. Uma Monarch azul. O tanto que eu preguei em cima daquela Monarch, irmão, não está escrito. Ela com certeza se converteu. Porque eu sabia que em algum momento iria acontecer. As oportunidades não vinham, as coisas não aconteciam, mas eu entendi que Deus estava olhando segundo a sua lente, a lente dele vai apesar de nós, amém? Apesar de mim, apesar de nós, ele irá fazer. Isso não é uma motivação para você não desejar mudar, não desejar a regeneração, o santificar do Espírito. Não, isso não é uma apologia para isso, mas é um incentivo para que você continue na busca do Senhor, não sendo impedidos de fazer aquilo que Deus quer que você faça. Quinta reflexão. Valorize as pessoas, mas dependa exclusivamente de Deus. Repita comigo, por favor. Eu preciso amar as pessoas, mas depender só de Deus. Veja o versículo 27, para nós irmos para a Bíblia, né? A Bíblia é a nossa base. Os gafanhotos, talvez na sua leitura esteja outro animal, mas é o mesmo. Os gafanhotos que não têm rei, mas ainda assim conseguem trabalhar unidos e avançam em fileiras em direção a um objetivo. O sábio está falando assim: um dia eu parei para ver os gafanhotos, eles são diferentes das formigas. A formiga tem a formiga mãe, a rainha, que direciona. As abelhas têm um líder. A manada tem um líder. Só que os gafanhotos fazem um arraso. Sem líder, sem rei, sem alguém para dar as regras, as ordens ou direcioná-los. Mas eles se unem em fileiras e cumprem o seu objetivo. Quem trabalha aqui na lavoura sabe qual o estrago que uma nuvem de gafanhotos faz. Sem rei, sem depender de alguém. O que o sábio está dizendo é: como igreja devemos amar uns aos outros, suportar tudo aquilo que você já sabe. Mas depender de Deus. Os gafanhotos se organizam e cumprem o seu propósito sem depender de uma personalidade. Significa dizer que mesmo quando não estiver ninguém olhando ou ninguém fazendo o que se deve fazer, faça você. Ah, o meu pai não está aqui mesmo, vamos fazer. Não. Ah, o pastor não está aqui. Não, querido. O patrão não está aqui, então, não. Se você tem um propósito de Deus no seu coração, continue, faça. Porque em algum momento Deus irá recompensar a sua vida, mas não dependa de alguém, dependa daquele que é o autor, consumador da nossa fé. No momento em que estamos numa crise de referências, Deus nos chama para sermos elas e nos referenciar em Jesus. Quantos líderes que estavam na mídia, que na nossa infância eram os nossos modelos, em todas as áreas, e hoje negam a fé. Cantores, pregadores, empresários, quantas pessoas que foram para nós uma personalidade que nos motivava, e infelizmente hoje se afastaram de Deus. É uma lição de que o homem falha, mas Deus é bom. Os homens vão avacalhar, vão nos esquecer, não vão nos valorizar. Mas o Senhor está sondando os nossos corações. Não é uma apologia para que você viva numa ilha, não. É para que você se sinta acalentado de que a melhor companhia já está com você. A companhia de Deus.
A Bíblia diz em Juízes em Juízes, no livro de Juízes, a Bíblia diz que cada um fazia conforme o que, irmão? Seu coração. Então o cara ia lá, digitava meia palavra lá num papel e dizia, isso aqui é minha Bíblia agora. Isso aqui são as minhas normas. Vou viver como isso aqui. Aí a outra família, ela fazia outra. Então cada um fazia suas leis. Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor entra no lagar. Encontra um homem fazendo serviço de mulher. Amassando uva para o vinho. E o anjo fala assim para ele, olha, você é um homem valente, cara. Você é um homem valoroso. Ele olha assim, onde? Eu? Fazendo escondido serviço de mulher? Irmão, lavar um banheiro às vezes não cai a mão, tá? Lavar uma loucinha, tá? Passar uma camisa para ajudar a patroa. Tá bom? Filhos que estão aqui. Pegar lá um pouquinho o balde, dar uma ajuda, não mata. A Bíblia diz que Gideão olha para ele e fala, mas eu não. E o anjo diz, você é um homem valoroso e através desse valor você vai levar o meu povo à vitória. Qual o valor, anjo? Você está fazendo independente de alguém. Ele não tinha uma liderança exemplar, mas ele tinha um Deus e o manteve no propósito. Talvez na sua empresa todos já se corromperam. Não se corrompa você. Talvez lá na sua escola todos fazem o que quer. Faça você a vontade de Deus. Amém, queridos? Amém. E para nós finalizarmos, você parou para pensar que quando Moisés, lá no Egito, ou melhor, na caminhada do deserto, quando Moisés se ausenta, o que o povo faz? Faz carnaval. Vai lá, faz um bezerrinho de ouro, dá uma dourada aqui. Moisés está lá e demora. Não, meu irmão. Se Moisés vai demorar, eu estou firme na minha vida com Deus. Amém. Se é governo A ou B, eu estou firme naquilo que o Senhor colocou no meu coração, como um gafanhoto. Eu não preciso de um rei ficar ali me apertando para fazer algo. Não, eu faço porque eu sei em quem tenho crido. Eu avanço ao autor, consumador da minha fé. É para Ele. Amém, querido? No grande tribunal, eu falo com todo o temor de Deus para nós essa noite, e com toda a delicadeza possível, no grande tribunal de Cristo, não vai ter como eu chamar o meu pai, a minha esposa, o meu pastor, para me ajudar. Sou eu. Não, mas chama aquele vizinho que eu ajudei ele, eu lembro, ele vai lembrar que eu ajudei ele. Não, meu irmão, lá a Bíblia diz que vai ser nu e patente diante dos seus olhos. Sexta reflexão para nós, orarmos a Deus. Amém, queridos? Quantos estão entendendo? Digam glória a Deus. Sexta reflexão em homenagem às mulheres aqui. Versículo 28. Vocês que a partir dessa palavra vão ficar corajosas, tá? Você vai ver uma lagartixa, você vai pegar a vassoura, vai contar até 10 e vai repreender e chamar o seu marido para matar. 28. A lagartixa, quando ele escreveu isso, irmão, eu acho que ele estava pensando só nos homens, tá? A lagartixa que qualquer pessoa pode pegar com a mão, contudo, habita também aonde? Nos palácios dos grandes monarcas. A sexta reflexão que pode transformar a minha e a sua vida. Usufrua da vida que Deus te deu. Eu vou repetir. Usufrua da vida que Deus te deu. Parece piada o que eu vou dizer aqui. Mas ele está falando que a lagartixa, algumas traduções está aranha, não importa o inseto. Ele é tão frágil que com uma chinelada 42 ela morre. Mas apesar dessa fragilidade, ela habita no mesmo lugar que o rei habita. Eu quero que você entenda o raciocínio comigo.
Essa lagartixa que não trabalhou, que não tem coroa de rei, que não tem veste de rei, não tem consciência, não tem cérebro racional, essa mesma mora no mesmo lugar que o rei mora, está na Bíblia, no mesmo lugar, bebe do mesmo resto que o vinho que o rei deixa na taça, do mesmo alimento. Sabe o que o sábio está dizendo para nós? Usufrua do que Deus está proporcionando a você. Porque foi Deus quem escondeu você neste lugar. Eu vou repetir. Foi Deus que te escondeu neste lugar. Foi Deus que está preservando a sua vida. Então, irmão, se uma miserável lagartixa está usufruindo do melhor palácio dessa terra, por que você não pode usufruir da cadeira que você comprou, do carro que você comprou, da bike que você comprou, da família que Deus te deu, da igreja que o Senhor te deu, da paz que o mundo lá quer comprar, mas só nós temos? Usufrua da presença de Deus. Nesse exato momento, N pessoas estão na beira de um boteco, na boca de fumo, querendo usufruir de uma alegria que dura só 3 minutos. E nós temos a alegria eterna, um destino certo. Então, usufrua da casa do rei, usufrua da presença do rei, usufrua do alimento do rei. Sabe por quê, querido? A vida é muito rápida. E nós estamos querendo sempre algo mais. A moda hoje é leão, não é assim? Respeitem, não julgo, não é? Mas a moda é ser leão. Ruge o leão, camisa de leão, tudo de leão. É o marketing gospel. Porque focam, Jesus é o leão da tribo de Judá. Mas fizeram disso uma marca que tem escravizado muitos cristãos hoje. A portentosidade, a grandeza do leão. Mas o leão, querido, está sempre à busca de algo que não o sacia. Tem sempre que ter uma presa. Você já viu que existem pessoas que estão sempre procurando algo. Enquanto, irmão, o pequeno inseto está lá, usufruindo do ar-condicionado do rei. Por que eu vou ficar essa loucura? Se ele me deu isso, glória a Deus. Amém? Não importa se você bebe água da torneira ou da bica do rio, foi Deus que te deu. Não importa se você mora numa casa de aluguel, do meia água, usufrua do que Deus te deu, porque é a casa do rei. Amém, querido? Você sobe aqui louvar? Casa do rei. Você senta aí, quantos anos que você senta aí? Eu tenho que pedir para você orar por mim, em respeito à sua vida, porque você tem uma vida aqui, muitos, 30, 50 anos. Sabe o que é isso? Usufruir da casa do rei. Amém? Vou te dar um conselho, irmão. Vem um dia à tarde aqui, irmão. Peça para o pastor e dá umas roladas na grama aí, irmão. Senta debaixo de uma dessas árvores aí. Vem ver os pedreiros trabalhar. Usufrua. Lá na sua casa, aquela sombra boa. Fica lá, irmão, um dia de tarde lá. Seus filhos vão crescer. Os nossos filhos estão crescendo num ritmo extraordinário. Então usufrua, porque são filhos do rei. Em um momento vão virar príncipes e princesas, e vão achar outro. E aí, perdeu. Não é mais você, não vai ser mais eu, vai ser outro. Então usufrua, porque a Bíblia diz, eu fecho aqui a palavra. Louvor? Pode vir, a Jana? Enquanto ela vem se preparar aqui, eu quero fechar essa palavra com o que o sábio disse em Eclesiastes. Eu percebi que é dom de Deus
o homem trabalhar e usufruir da recompensa do seu trabalho. Você pode repetir isso? É dom de Deus usufruir da recompensa do meu trabalho. Ah, pastor, mas eu sou novo, não trabalhei nada. A Bíblia diz que Jesus foi o homem trabalhador. Amém? A Bíblia chama de homem de trabalhos. Então, o trabalho de Deus foi a salvação. E nós podemos usufruir. Amém? Nós podemos usufruir do que Deus trabalhou. Alegria, dom de Deus. Paz, dom de Deus. Graça, dom de Deus. Então, usufrua. Em nome de Jesus. Por gentileza, se coloque de pé. Coloque a mão no seu coração. São 8h12. Nós vamos louvar o Senhor. E depois eu quero orar junto com você. Gostaria que você fechasse seus olhos. Se puder só apagar essa parte da frente aqui, por gentileza. Gostaria que você meditasse na sua vida. Sua vida é um dom de Deus. A minha vida é um dom de Deus. E às vezes nós nos sentimos como esses pequenos seres, frágeis, vulneráveis, pequenos, fracos. Mas é aí que está a habitação do poder de Deus. É tempo de olhar os detalhes. É tempo de olhar a simplicidade. É tempo de passar por cima dos pontos fracos. É tempo de viver uma vida na presença de Deus. Vamos adorar. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Eu sou Teu. Aleluia. Diga isso para Ele. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Eu sou Teu. Eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Você pode sentir a presença de Deus aí onde você está. Você pode sentir o Espírito Santo tirando os fardos, os pesos, as cobranças, as dúvidas, as incertezas e colocando sobre nós a sua paz, a sua graça, a sua grandiosidade. Se você puder pegar na mão de quem está do seu lado, eu quero orar. Hoje eu não vou chamar ninguém aqui à frente. O horário já estourou, mas eu quero orar. Nós não somos como gafanhotos que devoram, mas somos a igreja que se une para construir aquilo que Deus chamou para construir. Essa
essa igreja foi estabelecida neste bairro para construir a vontade de Deus nos corações. Não fazemos apenas cultos, não, adoramos ao Senhor enquanto Ele vai construindo nas famílias, nas pessoas, a sua presença e o seu caráter. Enquanto você está adorando aqui, Deus está construindo algo na sua família, lá no seu lar, na sua casa. Aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Deus te escondeu nos seus palácios, Deus te escondeu nos lugares mais altos da sua presença. Ele está fazendo com alguns aqui nessa noite o que Ele fez com Moisés. Ele pegou Moisés pela mão, o colocou na fenda da rocha para que a sua presença passasse. Deus está nos escondendo nessa noite das tempestades, das tribulações, das várias vozes, e está trazendo a sua brisa suave, porque Ele quer transformar a nossa vida. Minha vida em Ti, Tu és meu fundamento, eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Tu não serás abalado, tu não serás abalada, porque tu és filho do rei, e no palácio do rei estamos seguros, estamos no palácio dele, a sua presença. E vai haver um dia que estaremos diante do tabernáculo de Deus, não haverá sol, porque ele será a luz. Todos na mesa do rei participaremos do maior jantar da história da existência, as bodas do Cordeiro, porque vivemos aqui e vencemos. Pai, em nome de Jesus, essas mãos dadas que simbolizam a união da igreja, uma igreja que milita não uma guerra deste mundo, mas milita uma guerra celestial, que já somos vencedores. O mundo precisa de um rei, mas nós já temos o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Os homens precisam de governantes e lideranças personificadas. Nós já temos o Deus personificado em Jesus. Pai, que a Tua presença real e latente toque esse pai de família agora, essa mãe, esse avô, essa avó, esse empregado, esse empregador, esse lavrador, esse funcionário, todos sejam visitados pela presença de Deus. Pai, corações angustiados, pesarosos, sejam visitados pela graça. Pessoas que nos assistem por esse vídeo, sejam visitados pela graça transformadora do Senhor. Pai, que todas as construções dos homens em nosso coração caiam por terra, e que a construção de Deus, que é permanente, que é invulnerável, inviolável, seja erigida no nosso coração. Pai, se entrou aqui pessoas enfermas fisicamente, que o Teu Espírito Santo toque aonde houver essa enfermidade, arrancando com as próprias mãos. Nós cremos no Deus de milagres, no Deus de curas e sinais. Pai, enfermidades emocionais, de qual natureza for, que seja agora visitada pela Sua presença e extraída com as Suas próprias mãos. Pai, obrigado pelo privilégio de sermos chamados filhos do Rei. Não somos como insetos irracionais, somos filhos e filhas de Deus, chamados para um propósito de salvação. Pai, se entrou aqui pessoas que ainda não tiveram um encontro pessoal contigo, que o Teu Espírito Santo revele aos corações a verdadeira graça e salvação, que consiste na simplicidade do Evangelho, na transformação da alma, Pai, na cura do nosso interior. Pai, visita cada situação representada aqui nessa noite, cada detalhe da nossa vida, cada lacuna do nosso coração,
seja preenchida com a sua presença e a sua palavra. Eu oro nessa noite especificamente, que o Senhor produza no nosso coração sede e fome pela palavra, pela presença, para que a gente possa armazenar, seja qual for a estação que estamos vivendo hoje. Uns estão na primavera, tudo bem, florido e belo, outros estão passando por um inverno temeroso. Pai, mostra que Tu és o Senhor do tempo e a Tua presença é real. Armazena em nós essa presença maravilhosa. Se vasos aqui estão quebrados, rachados, molha o barro hoje com a sua presença, Senhor. Colhe essas lágrimas e que essas lágrimas sirvam para moldar esse barro, fechar as rachaduras, para que a sua presença e a sua palavra venha. Pai, revela-se a nós através do Teu Espírito Santo. Abençoa a semana de cada um que aqui está. Que a nossa vida alcance dias sábios, dias que glorifiquem ao Teu nome. É a nossa oração, em o nome de Jesus. Você que crê nessa noite, levante as duas mãos assim, aplaude bem forte ao Senhor, ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir buscar a sua igreja. Que Deus te abençoe. Deus abençoe, pastor Juliano, pela palavra maravilhosa. Quantos estão abençoados aqui? Amém. Deus abençoe. Leve um abraço nosso para o pastor Leonardo. Eu gostaria de estar, encerrando o culto nessa noite. Que Deus abençoe você que veio nessa noite, você que nos visita, uma alegria tê-los aqui conosco. Recebe o nosso abraço, volte sempre. Essa é a tua casa também. Convido o ministério para a gente estar encerrando. Eu vou estar dando a bênção apostólica. Vou pedir para o pastor Juliano ficar juntamente comigo lá na porta. A gente estará cumprimentando os irmãos, amém? Se coloque de pé, então, para a gente estar encerrando o culto nesta noite. Pai Celeste, nós te louvamos, te agradecemos por tudo quanto foi feito aqui, ó Pai. Que a tua palavra possa permanecer nos nossos corações, Pai. Nós oramos abençoando a vida do Lucas, toda a sua família, da Deise, Senhor. O Senhor que na sua onisciência sabe a necessidade dessas vidas. Entra com provisão, com graça, com milagres, Senhor. Abençoa a cada um que veio aqui nessa noite. Despede o teu povo na tua santa e bendita paz. Que possamos ter uma semana de vitória, de paz, de alegria, de renovo em Ti. É a nossa oração, no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém e amém. E que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o nosso Salvador, que a doce comunhão do Espírito Santo de Deus, sejam com todos para todos sempre. E todos dizem, amém.